O que uma pomba sobrevoando águas escuras, o conceito de uma dança cósmica eterna e um deserto escaldante cheio de feras selvagens têm em comum? É uma combinação bem inusitada, né? Pois é, tipo como essas três imagens que parecem super desconexas se unem para explicar, sabe, o próprio sentido da existência humana. Essa é a nossa missão hoje. E é uma missão e tanto. Com certeza. Mas olha, antes de mergulharmos de cabeça nesse mistério, eu queria tirar um segundo para receber quem nos ouve com uma bênção divina para o seu dia. Acho maravilhoso. Que este seja um momento de muita paz, de clareza mental e de uma reflexão bem profunda para cada pessoa que está acompanhando a gente. Que a luz guie seus passos hoje e sempre. É um excelente modo de começarmos. E nossa, essa clareza mental vai ser muito necessária para a jornada que a gente tem pela frente hoje. Sem dúvida alguma. Bom, o foco do nosso estudo profundo de hoje é o capítulo 1, que se chama A Dança. Isso do livro A Cruz do Rei, escrito pelo Timothy Keller. Um material riquíssimo. Demais! A nossa proposta aqui é desvendar como Keller interpreta aqueles textos antigos do Evangelho de Marcos para apresentar uma visão que é, honestamente, surpreendente. É uma visão muito dinâmica, né? Sim, super dinâmica sobre a identidade de Jesus, sobre a mecânica da Trindade e, no fim das contas, sobre o porquê de estarmos todos aqui. Mas olha, antes da gente entrar de sola no conteúdo, cabe aqui um aviso de imparcialidade que é fundamental para a nossa audiência. Manda ver. Como a gente está lidando com uma obra teológica cristã, o objetivo dessa nossa análise não é, de forma alguma, endossar, pregar ou tomar partido sobre as crenças religiosas do texto. Exato, a ideia não é convencer ninguém de nada. Perfeito. A nossa ideia é explorar de forma totalmente imparcial as ideias, os argumentos lógicos e aquela arquitetura fascinante de pensamento que o autor constrói no material original. É dissecar a filosofia e a simbologia literária do negócio. E nossa, que simbologia! Nem me fale. Porque assim, para entender essa tal dança que dá nome ao capítulo, a gente precisa primeiro entender quem está no centro do palco, né? E o que chama atenção logo de cara é a agressividade literária com que o Evangelho de Marcos começa. É um começo bem de supetão. Falando de uma perspectiva de narrativa mesmo. Marcos simplesmente não faz rodeios. Ele não começa com uma árvore genealógica gigante, igual Mateus, sabe? E não traz aquelas histórias bonitinhas, bucólicas da infância na manjedoura. Ele vai direto ao ponto. De forma muito abrupta, logo na primeira linha, ele chama Jesus de Cristo e Filho de Deus. O que, se a gente se colocar na pele de um leitor lá do primeiro século, era uma declaração de um peso político e teológico incalculável. Um choque, né? Total, porque a palavra Cristo, que vem do grego Christus, não é um sobrenome. Significa, a figura real ungida, o Messias aguardado. Aquele que o pessoal achava que ia chegar com a espada na mão, certo? Exatamente. A visão da época era que ele viria com espada e coroa para salvar Israel do Império Romano. Mas aí, o Marcos adiciona Filho de Deus logo na sequência. O que eleva a aposta num nível absurdo. Sim, porque eleva de uma liderança política para uma afirmação muito audaciosa de divindade total. Mas por que essa pressa toda? Quer dizer, se a gente comparar com a literatura de hoje em dia, é como se Marcos entregasse o grande segredo, o maior plot twist da história, logo no primeiro parágrafo do livro. Ele queima a largada, né? Pois é. Ele não constrói o mistério, não prepara o terreno. Ele não constrói o mistério porque a intenção dele ali não é criar suspense. É estabelecer uma urgência inegável para quem está lendo. Entendi. O livro do Keller destaca que Marcos já chega citando uma profecia de Isaías, um texto lá do Antigo Testamento que falava sobre um mensageiro, no caso, o João Batista, que prepararia o caminho do Senhor. E qual que é a genialidade do autor aponta isso? É uma genialidade linguística e histórica. Porque, ao aplicar essa profecia a Jesus, o Marcos está igualando esse carpinteiro da Galileia ao próprio Deus Todo-Poderoso de Israel. Nossa! Pois é. Ele não está apresentando o cristianismo como uma seita nova e diferentona. Ele apresenta como o clímax inevitável de toda a religião antiga. Caramba! E aí a narrativa já nos arrasta direto para a beira do rio, para a famosa cena do batismo. Isso.
a cena em que a mágica acontece. A história conta que Jesus é batizado, os céus se rasgam e o Espírito desce como uma pomba. E eu confesso que, lendo isso hoje, a imagem de uma pomba parece meio banal. Assim, claro, virou clichê. Sim, a gente vê isso em qualquer vitral de igreja, em logotipo de empresa, em pintura renascentista. É o símbolo universal da paz, né? Mas o Keller argumenta que essa imagem não tinha nada de pacífico ou comum na época. Longe disso. O livro traz um detalhe histórico muito fascinante sobre a raridade dessa metáfora. Naquela época, o Espírito Santo quase nunca era associado a uma ave. Sério? Nenhuma outra referência? Tinha, na verdade, apenas uma única outra menção bíblica comparável que faria sentido para a mente daquelas pessoas daquele tempo. E essa menção estava nos Targums. Opa, vamos fazer uma pausa rápida aí para quem não é historiador. O que exatamente eram esses Targums? Bom, os Targums eram traduções e paráfrases em aramaico das escrituras hebraicas. Porque eles já não falavam mais o hebraico antigo, né? Exato. Como a maioria dos judeus no tempo de Jesus não falava o hebraico antigo no dia a dia, e sim o aramaico, os Targums eram o que eles de fato ouviam e estudavam nas sinagogas. Faz sentido. E no primeiríssimo relato da Bíblia, lá na criação do universo em Gênesis, o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O verbo original em hebraico traz uma conotação bem física, sabe? Uma ideia de bater as asas. De chocar algo para dar vida, né? Como um pássaro. Isso. Ou seja, os rabinos que traduziram isso para o aramaico precisavam de uma imagem visual forte. Então eles escreveram nos Targums que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas turvas da criação original como uma pomba. Caramba! Isso muda tudo. Muda a perspectiva inteira. Quando um leitor original via a palavra pomba na cena do batismo, a mente dele não ia para um pombo comendo miolo de pão na praça. Com certeza não. Nem para uma bandeira branca de paz. A mente dele voltava milhares de anos direto para o livro de Gênesis, para a criação do próprio cosmo. É uma ponte estrutural totalmente intencional. O Keller argumenta que o Marcos está construindo um paralelo teológico muito denso aí. Como se fosse um espelho, né? Exato. Pense no primeiro capítulo de Gênesis. Você tem Deus falando no escuro que é a voz. Você tem a palavra, através da qual a matéria é criada, e o Espírito pairando como uma pomba para trazer ordem para o caos. E aí a gente olha para o batismo em Marcos. E o que a gente tem? O Pai sendo a voz que vem do céu, o Filho como a própria palavra encarnada de pé ali na água e o Espírito descendo como uma pomba. A mensagem nas entrelinhas é absurdamente forte. A obra sugere que Marcos está dizendo que a redenção da humanidade exige, tipo, o mesmo nível de poder e a mesma equipe que a criação do universo exigiu. É a mesma força-tarefa em ação. Ambos são projetos monumentais de um Deus triuno. O que já nos empurra direto para o conceito mais complexo e, francamente, mais difícil de engolir dessa teologia. A famosa Trindade. A Trindade. Porque se o universo é um projeto de um Deus que existe em 3 pessoas, como é que essa dinâmica funciona sem quebrar toda a lógica matemática da coisa? É o calcanhar de Aquiles para muita gente que tenta entender o cristianismo. Mas o livro faz questão de limpar o terreno e afastar 2 visões distorcidas que são muito comuns. A primeira é o triteísmo. Que seria o quê? Vários deuses? Isso. A Trindade não é um triteísmo. Ou seja, não é como a mitologia grega, sabe? Com Zeus no céu, Poseidon no mar e Hades no submundo. Cada um com sua própria agenda. Exatamente. Como se fosse uma espécie de conselho de administração cósmico, onde eles votam as coisas. Não são 3 deuses independentes que decidiram ou formar uma aliança. Entendi. E qual é a segunda visão distorcida? Por outro lado, também não é unipersonalismo. O unipersonalismo seria a ideia de que existe apenas uma única pessoa divina. Um Deus super solitário. Que fica trocando de roupa, né? Isso, que apenas troca de máscaras ou de papéis teatrais para interagir com a humanidade. Como se ele dissesse, no Antigo Testamento eu vesti a máscara de pai, nos Evangelhos eu coloquei a máscara de filho e hoje eu uso a máscara de espírito. A obra rejeita isso frontalmente. Tá, então se não são 3 deuses separados
E não é um único Deus com, sei lá, transtorno de múltiplas personalidades divinas. Como Keller define isso no livro? A definição central é que se trata de um único Deus, em três pessoas distintas que, olha só, desde antes do tempo existir, se conhecem, se amam e se glorificam umas às outras. Uma dinâmica eterna, então. Sim, o autor cita uma passagem do Evangelho de João onde Jesus diz: glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, já rolava algo antes de tudo. Exato. Preste atenção nessa dinâmica. Há uma troca constante, eterna e mútua de glória ali. Não há uma hierarquia de valor. Há um relacionamento contínuo. Nossa, tentar visualizar isso beira o impossível, né? Mas o livro traz uma citação do escritor C.S. Lewis que eu achei que ajuda muito a clarear. Ah, essa citação é fantástica. Ele argumenta que a gente não deve imaginar Deus como um monólito de pedra gigante, estático, lá flutuando sozinho no espaço sideral. Não é uma estátua. Em vez disso, ele diz que Deus é uma atividade pulsante, um drama eterno e, usando as palavras dele, uma espécie de dança. E o teólogo Cornelis Plantinga, que também é citado na obra para expandir essa ideia, tem uma visão maravilhosa sobre isso. O que ele diz? Ele descreve que cada pessoa da Trindade abriga as outras no centro do seu próprio ser. Há um constante e infinito movimento de abertura e aceitação. Um servindo ao outro. Perfeito. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica a ambos. Ninguém ali está exigindo ser o protagonista exclusivo dessa história. Mas, pera um pouco. Isso levanta uma dúvida muito prática na minha cabeça sobre a própria palavra glorificar. Pode falar. Porque quando a gente ouve falar em dar glória, a imagem que vem à mente é um súdito se curvando diante de um rei tirano, sabe? Batendo palmas e alimentando o ego do chefe. Como que isso se encaixa numa dança onde ninguém quer ser o centro? Essa é a virada de chave do capítulo, sem dúvida. O livro desconstrói completamente a nossa compreensão moderna de glória. O Keller argumenta que glorificar não é inflar o ego de alguém. Então é o quê? Glorificar, na sua essência, significa considerar algo tão belo, tão espetacular, que você aprecia aquilo pelo que ele é em si mesmo, e não pelo que ele pode fazer por você. É a ausência total de utilitarismo, né? Exatamente isso. E a analogia que o autor faz com Mozart no livro é um golpe de mestre para explicar isso. Ele conta que, quando era um estudante universitário, ele ouvia aquelas sinfonias de Mozart sem parar. Mas não era por amor à arte. Não. Ele não ouvia porque amava. Ele ouvia com um objetivo super calculista. Ele precisava de uma nota alta na disciplina de música para manter um bom currículo, para conseguir um emprego melhor no futuro, para ganhar mais dinheiro. Ele estava, na verdade, usando o Mozart, né? E isso, ele confessa que estava usando a genialidade de Mozart como um meio para um fim. O Mozart era apenas uma ferramenta na mão dele. Uma transação puramente utilitária. O valor da música estava só no que ela podia render financeiramente ou academicamente para o aluno. Exato. Mas aí o Keller diz que anos depois, já com a vida estabilizada, ele estaria disposto a pagar do próprio bolso só pelo privilégio absoluto de sentar num teatro e ouvir aquela beleza. Sem esperar nada em troca. Nenhuma nota, nenhum currículo. Ele não vai ganhar um centavo por estar lá, ele quer apenas se deleitar com a beleza pela beleza. Aí sim ele finalmente parou de usar Mozart e começou a glorificar Mozart. E agora, se a gente transporta essa mudança de postura para o funcionamento da Trindade, a coisa fica muito clara. O argumento central é que nessa dança divina não tem espaço para uso egoísta. Não tem troca de favores. Nenhuma. O Pai não usa o Filho para alcançar um objetivo de poder. O Espírito não se alia ao Pai por conveniência política. Há apenas serviço incondicional, doação completa e alegria mútua. É um amor onde o outro é o fim em si mesmo. Caramba! Mas olha só, isso joga a gente em um paradoxo gigantesco e acho que o autor sabe disso. Com certeza sabe. Porque se grande parte das religiões humanas funciona à base de transação, tipo, eu faço sacrifício para chover, eu dou esmola para não ir para o inferno, eu obedeço para ser recompensado. Essa dinâmica da Trindade destrói essa lógica. Quebra o sistema inteiro das religiões tradicionais.
E mais do que isso, se Deus já vive nessa dança perfeita, totalmente autossuficiente e transbordando a alegria mútua, por que diabos ele criaria a humanidade então? Ele claramente não precisava de companhia para preencher um vazio existencial. E é bem aí que o livro entra de sola na filosofia da origem da vida. O Keller contrasta 3 visões de mundo distintas para responder ao porquê da nossa existência. Quais são? Pense primeiro na visão puramente materialista e evolucionista. Se nós somos apenas acidentes químicos, o amor não passa de um mecanismo biológico implantado no nosso cérebro. Para garantir que a gente cuide dos filhotes, né? Isso, para que a espécie sobreviva. Nesse cenário, o amor é pura utilidade genética. Amor como uma ferramenta de sobrevivência. Um meio para um fim reprodutivo e ponto final. Exato. Agora, vamos para a segunda visão de mundo. Imagine que existe um Deus, mas ele é unipessoal. Um ser supremo que passou bilhões de anos absolutamente sozinho antes de criar o primeiro anjo ou a primeira estrela. Uma divindade solitária. Sim. Se Deus esteve sozinho por toda a eternidade, o amor não poderia ser a sua essência primordial. A essência dele seria o poder, a soberania, talvez o intelecto, mas o amor exige um relacionamento. Faz sentido, você precisa de alguém para amar. Ele só poderia experimentar o amor depois de criar uma plateia ou uma criação. Isso faz todo sentido lógico. Se você é o único ser no universo, você pode ser enorme, você pode ser forte, mas você não pode ser amoroso. Falta o objeto do amor. Uhum. A criação, nesse caso, seria quase uma necessidade psicológica para esse Deus solitário ter a quem governar ou dar afeto. Mas aí vem a terceira visão, que é o argumento teológico do Keller baseado no Deus triuno e que inverte o tabuleiro de vez. Como assim? Se desde a eternidade passada já existiam 3 pessoas divinas se amando profundamente, então a realidade suprema e mais antiga do universo não é o vácuo, não é a matéria escura, não é um poder solitário. A realidade fundamental do universo é o relacionamento. Nossa, isso é profundo. O amor já estava lá operando a todo vapor antes de qualquer átomo ser formado. Portanto, Deus não criou a humanidade porque precisava ser amado, aplaudido ou servido. Ele não tinha um vazio cósmico. Ele já era pleno. Totalmente pleno. Ele criou para transbordar e dar amor. A própria criação, segundo o livro, é um convite extravagante para que criaturas finitas entrem nessa dança cósmica de alegria mútua. Nossa, é um convite para sair da cadeira e entrar no salão de dança. É bem por aí. Mas a genialidade meio incômoda do livro é nos mostrar o choque de realidade sobre o que a humanidade fez com esse convite. A gente tem um belo pisão no pé da Trindade, né? Pois é. Porque em vez de entrarmos no ritmo dessa harmonia, onde cada um serve o outro de boa, nós tentamos roubar o protagonismo. O autor traz uma imagem visual que eu acho que todo mundo que está escutando vai conseguir se relacionar. Aquela do teatro. É essa mesma. Ele pede para a gente imaginar um palco de teatro com 100 pessoas em cima. E cada uma dessas 100 pessoas decide que é a estrela principal da peça. Todas estão de pé, paradas, gritando a plenos pulmões. Girem em torno de mim, façam o que eu quero. É a anatomia do caos, mano. É paralisante. Ninguém consegue dar um passo sem esbarrar no ego do outro. A dança se torna impossível num palco assim. Verdade. E se quem nos ouve parar para pensar nas próprias discussões em casa, nos desentendimentos no trabalho, no fundo, quase todo o conflito nasce desse grito interno de por que o seu mundo não está girando em torno das minhas vontades? Com certeza. Todo mundo quer ser o diretor da peça. Mas o que me deixou de queixo caído mesmo foi a análise psicológica do Keller sobre como a gente disfarça isso na sociedade. Ele argumenta que até o nosso chamado altruísmo pode ser uma baita armadilha de egoísmo. Aquele egoísmo mascarado de abnegação, sabe? As pessoas que não sabem dizer não pra ninguém. Isso. A pessoa que se sobrecarrega, que agrada a todos, que faz um sacrifício extremo, e a sociedade olha e diz: nossa, que pessoa maravilhosa! Ela se doa tanto. O santo da turma, né? É. Mas o autor levanta o tapete e pergunta: será que essa pessoa está servindo por amor incondicional ao outro, igual na dança da Trindade? Ou será que ela está se esgotando por puro medo de ser rejeitada? Por uma necessidade doentia de aprovação.
Exato. No fundo, fazer de tudo para que os outros gostem de você ainda é uma estratégia de manipulação. É tentar forçar o mundo emocional das pessoas a orbitar a sua carência. Você ainda quer ser o centro. Essa é a grande tragédia que a obra expõe. Mostrar que até a nossa bondade aparente está muitas vezes contaminada por essa doença da centralidade. É um soco no estômago. E isso nos serve como uma explicação bem brutal para a grande mudança de cenário que ocorre no texto de Marcos logo em seguida. Porque se a realidade definitiva é essa dança de amor que se doa, por que a nossa vivência diária parece uma constante zona de guerra? É como se a música parasse de tocar e as luzes do salão se apagassem de repente. Marcos narra isso de forma chocante. Imediatamente após o batismo, logo depois de Jesus ouvir a voz do Pai chamando ele de amado e de o Espírito descer... O ápice do momento, né? Sim, no ápice máximo da experiência dessa dança divina, o que acontece? O texto diz que o Espírito o impeliu para o deserto. Ele vai da água cristalina direto para a areia escaldante. É uma transição muito proposital. E, novamente, assim como a pomba no batismo, o Keller nos mostra que o deserto é um paralelo direto com as páginas iniciais de Gênesis. Onde a humanidade falhou a primeira vez. Exato. Lá atrás, após a criação original do mundo, veio a tentação no Jardim do Éden. Aqui, após o batismo, que simboliza uma nova criação, vem a tentação no deserto. E Marcos faz questão de adicionar um detalhe perturbador. As feras, né? Isso, Jesus não estava apenas sozinho passando fome, ele estava lá com as feras. E o livro argumenta que mencionar essas feras não é só o evangelista querendo pintar um cenário de terror. Tinha um propósito pastoral para quem estava lendo aquilo pela primeira vez, certo? Exatamente. A gente precisa lembrar do contexto histórico. Muitos historiadores acreditam que o Evangelho de Marcos foi escrito para a comunidade cristã lá em Roma, durante a perseguição pesada do imperador Nero. Nossa, uma época terrível. Aquelas pessoas estavam sendo literalmente jogadas aos leões e às feras nas arenas públicas. Então, ao destacar que Jesus estava entre as feras no deserto, o Marcos está dizendo a eles que o sofrimento e o conflito não são um erro de percurso nos planos de Deus. Não é um acidente. Não. O deserto é um campo de batalha cósmico. E o líder deles pisou na arena primeiro e enfrentou as feras antes deles. Muito forte isso. E, bom, nesse campo de batalha no deserto entra a tal força de oposição, a figura de Satanás. O que eu acho brilhante na análise do Keller é que ele não trata o mal como, uma caricatura com chifres, mas como uma inteligência super estratégica. Um negociador astuto. O confronto no deserto é projetado como a revanche daquele teste do Éden. O autor chama isso de o teste do porquê. E eu preciso confessar que isso mudou totalmente a minha forma de ler o texto. Sério? Como assim? Se a gente pensar na história de Adão e Eva, a proibição de comer o fruto da árvore sempre parece um capricho autoritário de Deus. Porque ele simplesmente não deu os detalhes técnicos da coisa. É o questionamento clássico, né? Todo mundo pergunta isso. Por que não colocar uma cerca em volta da árvore ou explicar cientificamente que o fruto era tóxico para o organismo humano? Exato. Tipo, Adão, não coma isso porque seu DNA vai ser corrompido e você vai morrer em algumas décadas. As letrinhas miúdas do contrato. Mas a tese fascinante que o livro levanta é a seguinte: se Deus tivesse explicado os benefícios e malefícios práticos de forma exaustiva e Adão tivesse obedecido apenas para preservar a própria pele, a obediência não seria amorosa. Seria interesse. Seria puro cálculo de sobrevivência, seria um tremendo interesse próprio. Pois é. Se Adão só obedece porque é lucrativo para a saúde dele, ele transforma o Criador do universo em um mero consultor de bem-estar corporativo, sabe? Deus deixa de ser o fim e passa a ser apenas uma ferramenta útil para o Adão continuar saudável e feliz. E isso destrói o conceito da dança. O teste não era sobre uma maçã mágica com veneno, o teste exigia o que a gente chama de cegueira proposital. Uma confiança no escuro. A ausência de uma recompensa clara e imediata é um mecanismo que torna a confiança genuína possível. O teste era: você vai continuar orbitando em torno de quem eu sou, valorizando a relação acima de tudo,
mesmo sem entender todos os porquês. E a gente sabe como a história terminou. E a humanidade falhou. Adão e Eva decidiram que não podiam confiar. Eles saíram da dança, agarraram o controle da situação e tentaram se proteger. Eles quiseram ser os próprios deuses, decidindo o que era bom e o que era mal para si mesmos. E aqui nós chegamos no ápice intelectual e teológico desse primeiro capítulo. Porque a obra demonstra que o que ocorre no deserto com Jesus é a antítese perfeita do Éden. O reverso da moeda. Onde o primeiro homem falhou no meio do luxo e da fartura de um jardim, Jesus entra faminto, exausto, num deserto inóspito, para enfrentar a mesmíssima provocação. As tentações de transformar pedra em pão, o saltar do templo. Todas elas, receber os reinos do mundo, todas são variações da mesma sugestão diabólica. Satanás está, na essência, sussurrando. Veja onde a confiança no Pai te levou. Você está morrendo de fome no meio do nada. Como se dissesse que confiar não funciona. Exato. Ele diz, essa ideia de se submeter, de confiar cegamente, de dançar no ritmo do outro, não funciona no mundo real. Pegue o controle, proteja a si mesmo. É o convite definitivo para abandonar a dança. Mas Jesus se recusa. Ele confia. E o Keller nos guia para a conclusão majestosa dessa trajetória, traçando uma linha direta do deserto até os momentos finais da vida de Jesus. Que culmina lá no Getsêmani, né? Isso, a batalha atinge o clímax sombrio no Getsêmani, aquele jardim onde Jesus sofre antes de ser crucificado. O contraste que o autor desenha entre o Getsêmani e o Éden é tipo de arrepiar. É uma simetria poética reversa. No Éden original, Adão estava em um ambiente de absoluta perfeição, sem dor, de barriga cheia, super seguro. E ainda assim, olhou para uma árvore e decidiu desobedecer, escolhendo a autopreservação e colocando a si mesmo no centro de tudo. E no Getsêmani, o cenário é oposto. Prestes a perder absolutamente tudo. E mesmo nessa escuridão, ele escolhe não se proteger. Ele escolhe a submissão e a confiança na vontade do Pai, o que invariavelmente o leva a caminhar em direção a outra árvore, a cruz. Nossa, o argumento avassalador do Keller é esse. Adão fracassou diante de uma árvore maravilhosa, buscando o próprio ganho. Jesus triunfou diante de um pedaço de madeira de tortura, entregando a própria vida. E o resultado disso é transformador. De acordo com a obra, é exatamente ao fazer essa escolha terrível e vulnerável, recusando exercer o poder divino para salvar a própria pele, que Jesus destrói o ciclo de egoísmo humano. Ele arromba as portas da nossa prisão e cria o caminho para resgatar e purificar a humanidade doente. Convidando pessoas imperfeitas de volta para a dança. Exato, convidando a voltar para a realidade suprema. Ele abre espaço para que qualquer ser humano, no meio do seu próprio deserto, possa ouvir aquela mesma voz celestial do batismo afirmando: "Você é meu filho, minha filha amada." Olha, sintetizando o impacto monumental de todas essas ideias teológicas que a gente discutiu hoje, a proposta do livro é nos oferecer uma mudança radical de paradigma. Qual seria o resumo da ópera? Segundo essa visão milenar, a vida não é de forma alguma um acidente biológico frio onde os mais fortes devoram os mais fracos. E também não é um teste sádico imposto por um gerente celestial supercontrolador. Ufa, ainda bem. A existência é um convite apaixonado e vibrante. É um chamado para a gente abandonar a ilusão sufocante do egocentrismo, de querer controlar tudo ao nosso redor e aceitar participar ativamente de uma comunidade divina. Uma realidade onde a base de tudo é a doação irrestrita e a alegria do amor altruísta. Isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo e prático para encerrar. Não algo distante, mas algo para todo mundo mastigar ao longo da semana. É sempre bom sair com uma tarefa de casa mental, né? Pois é. Se a gente entender, através de toda essa análise, que o medo e a vontade de estar no controle são os mecanismos que nos mantêm reféns, a pergunta é profunda. Em quais áreas das nossas próprias rotinas o medo tem nos mantido acampados e paralisados no deserto? Onde é que a gente está com medo de soltar o volante? Isso. Em quais relacionamentos, carreiras ou decisões a gente está com tanto pavor de confiar, tão obcecado em se proteger das feras, que a gente acaba se isolando numa bolha de controle? É uma prisão que a gente mesmo constrói. Talvez esse medo esteja impedindo que a gente abandone as armaduras
e entre de forma bem vulnerável e autêntica na dança belíssima dos relacionamentos verdadeiros com os outros e com a dimensão espiritual. É uma reflexão que exige muita honestidade íntima de quem nos ouve. É uma excelente provocação. Exige bastante coragem para olhar no espelho e descobrir onde é que a gente ainda está gritando "gire em torno de mim". E olha, a nossa jornada por essas páginas incríveis não termina aqui. Conforme as orientações para a estrutura do nosso estudo contínuo, eu preciso informar a todos com muita clareza: teremos um novo episódio desse mesmo livro. Ah, que ótimo. Ainda há muitas camadas de A Cruz do Rei para a gente desvendar juntos, explorando os desdobramentos lógicos e as próximas reflexões propostas pelo autor. Vai ser uma continuidade fascinante, sem dúvida nenhuma, e eu aproveito para agradecer imensamente a escuta atenta e a companhia intelectual de todas as pessoas que pararam o dia para mergulhar nessa análise com a gente. Foi um verdadeiro privilégio navegar pela arquitetura desse texto com vocês. O privilégio foi totalmente nosso. Muito obrigada por dividirem esse tempo e essa reflexão conosco. E cumprindo nosso propósito de início ao fim para encerrar oficialmente o nosso encontro de hoje, que Deus abençoe todos os ouvintes.